Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem assassinado a tiros no Alto Nova Olinda. Idosa é amarrada, amordaçada e estrangulada na residência em Caraçu. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 10 homicídios divididos, 5 crimes ocorreram no interior e 5 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco foram registrados 399 assassinatos, 222 crimes ocorreram no interior e 177 no Grande Recife. Gilson da Silva Pereira, um homem com 52 anos de idade, profissão não informada. Ele foi encontrado morto no quarto nos fundos de uma residência na rua Jacira, no bairro da Sapucaí de Fora, em Olinda. Crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHBP. Tiago Carlos da Silva foi alvejado por disparos de arma de fogo pertinho da residência dele, na rua João Correia Filho, no bairro do Bongim, num atentado de autoria e motivos não informados. Levado para a unidade de pronto atendimento à UPA dos Torrões, o jovem Tiago Carlos da Silva não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. O corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Bruno Andrade, um jovem, foi assassinado com disparos de arma de fogo na residência dele, na comunidade Aroeiras, em Bom Jardim, no Agreste do Estado. Crime praticado por elementos desconhecidos. Bruno Andrade, ele trabalhava com viagens particulares e o ponto dele era a encruzilhada de Bom Jardim. A motivação e a autoria do crime são desconhecidos e o corpo de Bruno Andrade foi encaminhado ao IML. O comerciante Aldo Pereira de Souza, 49 anos de idade, foi assassinado a bala na residência dele do bairro do Planalto, em São José do Egito, no sertão do estado. Crime praticado por um elemento desconhecido que em seguida fugiu em um carro que ficou estacionado em frente à residência da vítima. Um adolescente de 17 anos, residente no sítio Mata Verde, zona rural de Bom Conselho, foi alvejado por disparos de arma de fogo na rua Delmiro Maia, em Bom Conselho, por 2 elementos que roubaram a motocicleta dele. Uma CG 150 cilindradas, cor preta, de placa PGN 2757, teria sido um latrocínio, roubo seguido de morte, pois o adolescente foi socorrido no hospital local, mas já chegou sem vida. O jovem Alisson Bonfim Alves de Barros, com 21 anos, residente no sítio Alecrim, zona rural de Goiânia, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Luiz Marinho Falcão, lá em Goiânia, no crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O trabalhador rural Cícero Avelino Fragoso, de 48 anos, residente no bairro Santa Terezinha, em Camilheiro, na Mata Sul do estado. Ele estava em casa com a companheira dele quando, de repente, 3 homens desconhecidos arrombaram a porta, invadiram a residência e o mataram com vários tiros de revólver. Cícero Avelino Fragoso morreu no terraço de casa e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Olha, minha gente, faleceu ontem, vítima da Covid-19, Val era filho de Jorge do Ferro Velho, estabelecido em frente à Policlínica Arnaldo Marques, no Ibura. Nossos sentimentos aos familiares de Jorge do Ferro Velho. Estão sintonizados com a gente aqui na Jornal. Na Orla do Jangue, em frente à Casa de Festas de Reginaldo Maia, estão Wellington da Vitorândia, Galego do Peixe Gilberto e a esposa Miriam da Coxinha, o irmão Marcos e o presbítero Damião da Tapioca do Açaí dos Lanches. Também na Orla do Janga, Cauã e a mãe Andréia, do Pula Pula e dos Brinquedos. Ricardo é do Crepe Suíço. Ainda no Janga, Pinto, aposentado do Detran, o Perereca, ele e a esposa Ilza,
fazendo caminhada e ligados com a gente aqui na Jornal. Vavá, Lula do Bar, Sérgio Casemiro, Pio Palito e ali no cabeça, todos no Alto do Eucalipto. Nos coelhos estão Edna, Expedito, é o pai dito, e Bodão com a mãe dele, Dona Dinalda. O sargento PM Iraque, tanto na bomba, e também na bomba, Danda da Funerária Canaã e Carlos Alberto da produtora virtual. No cemitério de Santo Amaro, Everaldo e o DJ BT. Alcides, a esposa Ilza e os papudinhos na Barraca do Costa, no Alto do Guilhermino, todos sintonizados com a gente aqui na Rádio Jornal. Messias André Gomes da Silva, residente na Avenida Professor José dos Anjos, no bairro do Arruda. Ele, com 34 anos de idade, sofreu um atentado à bala no bairro de autoria e motivos informados. Foi socorrido no Hospital da Restauração, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo de Messias André Gomes da Silva foi removido do HR para o Instituto de Medicina Legal por Jamerson, funcionário do necrotério da Restauração, que é genro de Eduardo Consta de Cosme Damião. O trabalhador rural Arlindo Bernardo da Silva, de 59 anos de idade. Ele saiu a pé após uma bebedeira e acabou sendo atropelado e morto na PS 126 em Palmares, na Mata Sul do estado, por um veículo de placa e marca não fornecidas. O corpo dele foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. Jovem assassinado a tiros no Alto Nova Olinda. Idosa é amarrada, amordaçada e estrangulada na residência em Igaraçu. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Agora vamos falar dos aniversariantes de hoje. O garotinho Jonas, completando 3 aninhos. O garoto Jonas é filho de Joel e Dayana. Mora na rua José Paz de Barros, na Areia, no Pina, e é vizinha essa família de Rubens. Fernanda Delange, completando hoje 40 anos. Ela é filha de Santiago, da Santiago Diesel. O esposo de Fernanda é o Cascato, que é produtor da dupla Caju e Castanha. E o amigo da família é o Carlinhos, da Mansão Paraíso, na Terra da Garoa. Aniversariante da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, o sargento Natanael Nóbrega Marques. Um homem morreu vítima de um acidente ontem à tarde no sítio Barriguda, zona rural do município de Caetés, no Agreste, no estado. Josenildo Francisco de Lima tinha 33 anos de idade. Ele trafegava numa motocicleta em alta velocidade, perdeu o controle da moto e bateu em um poste de iluminação pública. Josenildo não estava usando o capacete, a proteção na cabeça, e aí sofreu uma forte pancada na cabeça e acabou morrendo no local antes de ser socorrido por uma equipe do SAMU. Glauber Pereira do Nascimento, de 26 anos, residente na rua Sargento Wolff, no Jardim Primavera, em Camaragibe. Ele foi baleado na rua Rosendo Gomes da Rocha, na Vila da Inábila, em Camaragibe, por elemento desconhecido. Ele está em prisão domiciliar. Foi atingido com disparos no pescoço, no braço e na perna, sendo socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA da Caxangá, e foi em seguida removido para o HR. José Irapuã de Santana, de 42 anos de idade, foi agredido com golpes de faca artesanal, pois estava recolhido no presídio de Itatinga. E um outro preso, Felipe Joaquim de Lima Jerônimo, foi quem o agrediu e foi encaminhado à delegacia local, onde foi autuado em flagrante. José Irapuã de Santana, outro detento, foi socorrido no hospital lá em Itatinga. Valdemiro José Ferreira Filho, 24 anos de idade, residente da rua Macassis, no bairro do Fragoso, em Olinda, foi agredido a facadas no terminal de ônibus no Cais de Santa Rita por um elemento desconhecido e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Estão do plantão na portaria da emergência geral do HR. Os recepcionistas Marcos Eider de Ouro Preto, Sandra, Leila, Kalina, Cristina, Maria José, Jéssica e Iris, filha de Dona Zefinha, que mora pertinho na barraca de Santa Cruz e Nova Descoberta. Os maqueiros de plantão, Ronaldo, Manuel, Henrique, Dimas, Wellington, Antônio e Ferreira do Janga. E os vigilantes, Josias, Márcio, Isaías do Alto, José Bonifácio. Mais gente sintonizada aqui na Jornal. E o Mar da Lanchonete do Cemitério de Paulista, Azevedo da Funerária Azevedo e os taxistas na praça em frente ao Hospital Getúlio Vargas,
Proinha, Neto, Manuel, Perneta e Júnior da Espim. E também Manuel Biratá, da Mortuária Caminho da Paz e Feitosa, da Galeria Feitosa. No Vale das Pedreiras, em Camaragibe, estão ligados na Jornal Moisés Meu Santo, Dona Nete, mãe de Doda e Chu, Mesaque do Mercadinho Express e também Daniel da Padaria Rainha do Vale. Ainda tem o vigilante Nilson Craúna, esposa Estela do Kit Festas e a filha Jocasta. José dos Santos do Sítio Cardoso na Madalena. Em São Lourenço da Mata, os amigos Gil Moraes e Walter Souza. Em Guadalajara, Paudalho, Luiz Barbosa e também Natanael Soares. O ex-jogador de futebol Papalégua, atualmente comerciante com a barraca de lanches dele na Rua da Hora, no bairro do Espinheiro. Em Pão Amarelo, na esmaltaria, estão Ana e Laiana. E a rapaziada na Ceasa ligada toda aqui na Jornal. Os trabalhadores, motoristas, ambulantes, comerciantes, inclusive também estão ligados o presidente Gustavo Melo, os diretores Pedro Veras, Rafael Suassuna e Paulo de Tassi, e também o segurança Eziel. Seu João, Jorge e Jadson dos Produtos Igual estão lá em Igaraçu. O publicitário Fábio Gondim, a esposa Vera Borba, em Casa Amarela. Cleonice e os funcionários do restaurante Pajaraca estão no Sítio dos Pintos. Também tem mais gente sintonizada na Jornal Carlão de Caixa d'Água. E os motoristas André Nelson do Caldo de Cana, Tantinho, Pinho, Branco e Arroz. No Cabo estão Durango, fotógrafo inclusive, o motorista aposentado Thor e os motoristas da empresa de ônibus São Judas Tadeu, da linha TI Paiva, Marcos e Odacílio Popular Galego. Ramos Gaudêncio está em São Lourenço da Mata. O sargento PM Posidônio Posse em Água Fria. No IPCEP estão Batiguel e a esposa Rosa Gominho, professora do colégio Otton Bezerra de Melo. Jean Carlos da Eletrônica e a esposa Rosa na Rua Itaxé, no IPCEP. Zé Brau e a música dele no Alto Zero Pinho, a música Alto Zero Pinho, o lugar. Zé Brau sempre ligado com a gente aqui no jornal. E no posto de gasolina do Varadouro GNV estão lá Lenilson, Flávio, Gilmar, Rafael e Bambam. Gustiferson Floriano Gomes da Silva, de 24 anos, residente na Rua Doutor Antônio Corrêa de Oliveira, no bairro dos Torrões. Ele deu entrada no Hospital da Restauração com hematomas, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Bruno Ferreira da Silva, de 34 anos, residente na Rua Santana de Araújo, no bairro da Estância, foi alvejado com vários disparos de arma de fogo pertinho da antiga fábrica Yolanda no Ziquiá, num atentado de autoria e motivos não informados, e foi socorrido no HR. Marcondes Bernardo da Silva, um cidadão de 60 anos, residente na Rua Eixo de Integração, no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. Ele sofreu queimaduras num acidente com gás de cozinha. O acidente aconteceu na residência dele e ele foi socorrido na emergência do HR. Paulo Geraldo do Carmo Silva, jovem com 21 anos, residente na Rua Engenheiro André Dias de Arruda Falcão, no bairro da Caxangá, foi agredido a golpes de faca peixeira por um desconhecido e socorrido no HR. O mototaxista Carlos Eduardo Alves de Brito, de 29 anos, residente na Avenida Maria Emília Cavalcante, em Timbaúba. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo num atentado de autoria e motivos não informados e foi trazido para Recife para emergência do HR. Maria José Pereira da Silva, de 61 anos, residente na Travessa da Rua Pedra Encantada, em Santa Cruz do Capibaribe. Ela sofreu queimaduras ao cair em cima do fogão na residência e foi trazida para Recife para emergência do Hospital da Restauração. Gerson Otávio do Nascimento, homem com 61 anos de idade, residente na Rua 33, no bairro do Caetés 2, em Abreu Lima, sofreu queimaduras vítima da explosão de um botijão de gás e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Marcos Douglas, o popular baiano, está lá na Chagas Ferreira, ligado na Jornal. A gente agradece os operadores aqui da rádio, Big Alves, Guto César, do Pedal da Casa Amarela, Chaveirinho, Camutanga, Adilson, Carlos Santos, Aldo Leite, nosso Avalino Cerqueira, que está aqui comandando o Bandeira 2, e daqui a pouquinho vai emendar com Supermanhã, com Geraldo Freire, o comunicador da maioria.
Luiz Aldes Carvalho, um homem com cerca de 54 anos, residente em Puíque. Ele trafegava de motocicleta, foi atropelado por um carro não identificado, ficou muito machucado e foi trazido para Recife para o HR. Valdemar Alves da Silva, de 60 anos, residente na rua José Américo de Almeida, no Buriti, na Macaxeira, sofreu um acidente de motocicleta na rua da Harmonia e foi socorrido no HR. José da Silva Santos, 52 anos, residente no sítio Boa Vista, zona rural de Itacaimbó, no interior do estado, foi atropelado por um carro não identificado e trazido para Recife para o HR. Geronilson Cordeiro de Matos, 37 anos, residente no loteamento Deus é Fiel, em São Bento do Una. Ele sofreu um acidente de motocicleta e foi trazido aqui para Recife para o HR. De ontem para hoje, nas 24 horas, 7 pessoas deram entrada na restauração, vítimas de tombos, de quedas. Agora do Recife, agora o Cerqueira, são 6 horas e 57 minutos. Jovem assassinado a tiros no Alto Nova Olinda. Douglas Silva do Nascimento, de 21 anos de idade, residente na Avenida Batalha do Cuiiti, no bairro de Águas Compridas, em Olinda. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo ontem por volta das 6h45 da noite, em uma escadaria pertinho de uma barreira na Avenida Cássio Alves, no córrego do Alto Nova Olinda, em Águas Compridas. 2 homens desconhecidos mataram ele no momento em que, segundo informações, estaria fumando um baseado. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Idosa é amarrada, amordaçada e estrangulada na residência em Igaraçu. Tereza Damiana da Silva, uma idosa de 68 anos de idade, viúva, residente na rua José Vicente Xavier, loteamento Santa Rita, em Igaraçu. Ela foi amarrada, amordaçada com a flanela e morta por meio de estrangulamento na própria residência. O corpo estava na cozinha e já em estado de rigidez. A autoria e os motivos do crime ainda não foram informados. A polícia segue investigando o caso. O crime que aconteceu ontem por volta de 1h30 da tarde. O corpo da idosa viúva Tereza Damiana da Silva, de 68 anos, foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por equipes do IC e do IML e os policiais da Força Tarefa do DSJPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade e controle do plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 FM 90.3.